galera, como é que vocês estão? Saudade de vocês, saudade de tudo que nós estávamos fazendo, a rotina. Fazer o que, né, gente? A gente precisa seguir esse momento, as orientações que nos foram passadas. E eu espero que vocês estejam bem, espero que todos os seus familiares estejam bem, certo? E que a gente possa, como eu já falei, volto a repetir, tirar o melhor mesmo de uma situação como essa. Pessoal, eu sei que é difícil, mas a gente precisa manter a cabeça no lugar e manter a rotina. Afinal de contas, não é porque a gente está dentro de casa que a gente precisa simplesmente ficar de pernas para cima. Não é férias, tá? Não é férias. Tem muita gente que está confundindo isso aqui com férias, e não é férias. Isso aqui é um momento de quarentena, confinamento dentro de casa, por causa que é a medida que a Organização Mundial da Saúde recomenda, ok? Então, quem pode ficar dentro de casa que fique. Quem infelizmente tem que trabalhar, ok, fazer o quê? Pessoal, com o fim então do nosso conteúdo do livro 1, eu trago para vocês então uma proposta de revisão de tudo que foi visto, ok? Se vocês repararem aqui, nós trabalhamos 5 capítulos e nossa prova deveria ter sido na semana passada. Como teve esse reboliço todo aí, acabou que a gente não teve a prova, a gente teve que paralisar, já vai fazer um mês, mas parece ter uma eternidade que a gente está paralisado, né? E aqui, então, a gente vai revisar. E nesse momento eu preciso que vocês tenham muita consciência e responsabilidade, porque isso aqui precisa ser seguido. O roteiro que vocês estão recebendo precisa ser seguido. Então façam com carinho, façam com atenção, dediquem-se. É o conhecimento de vocês. A educação e a saúde não podem parar nunca, nunca, certo? Então, vocês são os responsáveis nesse momento pelo sucesso ou fracasso de vocês. Entendam o que eu estou falando, beleza? Então, olha só, pessoal, nós começamos o nosso ano, nosso período, nosso bimestre, falando então de máquinas do dia a dia. Que máquinas são essas? Máquinas simples e máquinas compostas. Nós vimos, por exemplo, máquinas simples como alavanca. Nós vimos máquinas simples como plano inclinado. Nós vimos máquinas simples como, por exemplo, uma espécie de cunhas. Então, olha só, a cunha que na verdade, né, é uma espécie de 2 planos inclinados juntos. Então, olha só, a ideia aqui é muito básica. As máquinas simples, elas são estruturas únicas que vão facilitar de alguma maneira a tarefa de uma pessoa, a realização de um trabalho, certo? Então, nosso corpo em si tem alavancas, como por exemplo, o cotovelo ou até mesmo o seu joelho ali, que permite a realização desse movimento. Você tem um ponto de apoio e uma haste. É basicamente isso, uma alavanca. E nós demos alguns outros exemplos, certo? De máquinas simples. Já as máquinas compostas, elas são compostas de, o nome já fala, né? 2 ou mais máquinas simples juntas, certo? Então, preciso que vocês prestem atenção. Quando eu estou usando, por exemplo, uma polia ou roldana, esses 2 nomes cabem aqui, que é um tipo de máquina simples, a ideia é eu colocar polias em sequência, lembra até do vídeo que eu passei em sala, para que você facilite a realização de um trabalho. Para que você levantando aquele peso ali fica mais fácil para você. Usamos isso muito em guindastes, que já não são máquinas simples mais. E é um exemplo que eu posso trazer para vocês. No roteiro que vocês vão receber, vai estar muito bem explicado como que é para vocês estudarem isso aí. Sigam com atenção e carinho. E então nós entramos a falar um pouco de calor, onde eu dei para vocês o conceito de energia, certo? Aquela força, não é na verdade uma força, né? É a capacidade da realização de força ou transformação de uns tipos de energia, lembra? E uma delas que a gente entrou era o calor. Foi justamente o calor, onde a energia térmica, que nós medimos isso em temperatura, com um termômetro, por exemplo, e o calor ele é dado pelo grau de agitação das moléculas, lembra disso? Então, quanto mais agitadas as moléculas estão, de um corpo, ou do ar, ou da água, tanto faz, isso aí, mais quente está. Então, o calor entra nesse conceito, esse grau de agitação das moléculas. É um tipo de energia, energia térmica.
E esse tipo de energia ele pode ser transformado em tipos de energia diferentes. Lembra? Energia elétrica pode ser transformada em energia luminosa. Mas se eu chego perto da lâmpada, eu percebo que a lâmpada está quente. Então, olha só, a energia elétrica, por exemplo, está sendo transformada em energia luminosa e energia térmica, calor. Vimos então o Sol e a influência do Sol na vida da Terra. Olha só, pessoal, o Sol é a nossa estrela, a estrela que está no centro do nosso sistema solar. Ele nada mais é do que uma grande bolha, uma grande bomba nuclear, de fusão nuclear. E ele emite muitas partículas radioativas, ondas eletromagnéticas, e o Sol emite também luz. A vida na Terra é completamente dependente do Sol. Porque a gente depende da luz, a gente depende do calor. Então, olha só, desde o início da formação do planeta, o Sol influencia. E foi justamente graças a ele. E hoje nós dependemos direta e indiretamente do Sol. Porque é o seguinte, considerando que nós sejamos, por exemplo, seres que não precisam da luz de maneira alguma, a gente ainda assim precisa do oxigênio. O oxigênio vem de onde? Das plantas e outros seres fotossintetizantes. Lembra que a gente falou que a maior parte do oxigênio, na verdade, vem das algas? Pois é. Então, o Sol, além de fornecer luz, fornecer calor, é graças ao Sol que existem os seres fotossintetizantes que liberam oxigênio que a gente precisa para respirar. E a gente mostrou um pouco desse ciclo, como que o Sol influenciou para o surgimento da primeira forma de vida, as primeiras bactérias, como que isso se desenvolveu, como que inclusive fizemos experimentos que comprovam que isso é uma teoria aceitável. Mostramos que inclusive a gente consegue achar seres semelhantes ainda nas profundezas dos oceanos, perto das fumarolas, lembra aquelas chaminés vulcânicas? Pois é, falamos de tudo isso aí. E então a gente falou um pouco de máquinas térmicas, ou seja, o início da Revolução Industrial, onde a gente aprendeu a usar o vapor e a utilização então desse conceito de uma máquina térmica para a produção de alguma coisa, como por exemplo, energia. Então olha só, presta atenção. Nós temos aquela caldeira que é aquecida por alguma fonte de calor. Geralmente, queima de carvão mineral, queima de petróleo, queima de madeira. Lembra que nós vimos muito isso? Que vai fazer essa água ferver. Esse vapor de água vai ser canalizado, onde ele vai girar alguma espécie de pistão ou turbina. Lembra? Se você não precisa de energia, que é só a parte mecânica, esse pistão vai estar girando alguma coisa, como por exemplo um moedor de alguma coisa, ou então uma estrutura para afiar, tecer alguma coisa. Então esse é um exemplo que eu dou. Mas também esse vapor pode estar ligado a uma turbina que está ligada a um dínamo para a produção de energia. Lembra que nós falamos disso? Então nós entendemos ali a ideia da máquina térmica, como que ela surgiu, como que ela revolucionou o mundo a partir da Revolução Industrial. As primeiras locomotivas que, nossa, foi revolucionário para o transporte global, principalmente de material. Os velhos filmes de Velho Oeste, certo? De saqueadores, as locomotivas, lembra disso? Pois é, tudo entra aqui. E por fim a gente finalizou esse capítulo falando sobre a produção de energia elétrica, falamos de alguns tipos de fontes de energia, falamos em tipos diferentes de usinas elétricas e falamos inclusive da questão da sustentabilidade, onde muitas das vezes a produção de energia elétrica não é muito sustentável. Na verdade, às vezes ela não é nem um pouco sustentável. E entramos então em conceitos como obsolescência programada, falamos da logística reversa, como que a gente pode tornar o uso e produção dessa energia algo sustentável. Afinal de contas, é algo necessário para nós, para o nosso futuro. Então, essa revisão deve ser seguida pelo roteiro, então façam com carinho, façam com cuidado, certo? É muito importante que vocês tenham nesse momento consciência e responsabilidade. Um grande abraço para vocês, um grande beijo e até a próxima.